Oi, gente. Pois é, na madrugada de domingo para hoje saiu uma bomba, né, da boca do ministro Dias Toffoli, que é uma figura que vocês sabem que eu não tenho muita simpatia, mas ele traz uma informação que é muito grave e que, de certa forma, já era amplamente esperada por nós, não é? Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu sempre suspeitei de financiamento externo, via figuras como Steve Bannon e aliados, e sempre tive muita desconfiança de que existia dinheiro de outros países e de organizações de extrema-direita financiando a extrema-direita nacional. Não é? Isso, inclusive, pode ajudar a explicar que esse crescimento da extrema-direita nas redes pode ter sido, em parte, não exclusivamente, através desse dinheiro que compra através do Google Ads espaço, visualização e outras coisas. Não é dinheiro, se você tiver bastante, você consegue nas redes sociais muita coisa em termos de visualização, em termos de ser conhecido, né? Isso facilita que você tenha impacto nesse espaço. E vamos ver o que é que o ministro Dias Toffoli disse. Eu vou tocar aqui para vocês e depois eu vou tecer alguns comentários. Falando desse inquérito, eu queria aqui, se me permitisse, Mitre, e o nosso âncora, o Felipe, dar um furo aqui a respeito da importância do inquérito. Já que nós mudamos de assunto, eu vou retomar ele só para dar um furo aqui em primeira mão para vocês, em deferência ao Canal Livre. O ministro Alexandre de Moraes, autorizado por ele, eu não posso dar maiores detalhes a respeito, mas esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos em quebra de sigilos bancários já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ou seja, está em curso o aprofundamento desses dados de investigação pelo ministro Alexandre de Moraes, o que é gravíssimo. A história do país, Mito, você sabe muito bem, mostrou que isso levou no passado. Financiamentos a grupos radicais, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso país. Nós estamos identificando isso é gravíssimo, eu não posso dar maiores detalhes, mas é fundamental ir a fundo nesta questão. Bem, o final dele ali é meio óbvio, né? Ele fala de se seja de extrema esquerda e extrema direita, né? Quase que remontando a uma coisa ali de Guerra Fria, né? Supondo que durante o período da Guerra Fria a União Soviética teria financiado, né, esquerda em outros países, até tem casos disso, mas quando ele diz você sabe a nossa história, eu imagino que ele esteja falando sobre o golpe civil-militar de 1964, que existem evidências que foi apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Né? Ele foi apoiado por organizações, enfim, a CIA e tal, apoiou o golpe civil-militar que aconteceu aqui no Brasil e instaurou um regime autoritário que durou por mais do que 20 anos, né? E foi um regime que, inclusive, é, enfim, tratado como um regime a se elogiar pelo atual presidente da República, não é? E recentemente, né, o meu vídeo anterior traz um general que fala que existem pessoas que têm saudades da ditadura militar, né? Então, a ditadura militar teve esse aspecto de ser financiada. Agora, foi financiada e teve apoio, né, de organizações ligadas a estados, né, e interesses estratégicos. No caso da extrema direita pode ter esse papel, pode ter esse aspecto, mas é muito mais provável que se trate, não é, de um grupo não ligado a estados necessariamente, mas pode ser grupos internacionais justamente daquela direita do Steve Bannon, desse pessoal da ultradireita que está
influenciando, que está buscando em determinados países conseguir a colaboração, conseguir dinheiro, conseguir financiadores, conseguir visualizações para poder espalhar essa agenda do populismo de direita. Que ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve quase sempre em momentos de crise do capitalismo. Isso é uma coisa meio que interessante, porque eles são defensores do capitalismo, mas nos momentos de maior crise do capitalismo, no momento que o capitalismo ele não é capaz de fornecer mínimos ganhos para a população, a extrema-direita ela tende a se expandir, ela tende a crescer, né? Ela tende a se fortalecer, porque ela vem com um discurso da negação da política, ela vem com um discurso da negação das instituições tradicionais, ela vem com um discurso de destruir tudo que está aí, ela tem um discurso de violência, de ser contrário à democracia. E esse tipo de discurso, quando as pessoas estão desesperadas, quando elas estão com medo, quando elas estão humilhadas, ele é um discurso que funciona porque ele apela para justamente esses sentimentos e apela para converter esses sentimentos em ódios. Uma das coisas que a gente percebe historicamente da extrema-direita é a conversão desse tipo de sentimento do medo ao outro. No caso dos Estados Unidos, se explorou muito o medo do imigrante. Né? Se fosse o latino-americano, fosse o muçulmano, mas aí você colocava medo nas pessoas em relação a ele. Você toca em preconceito, você explora a xenofobia. E aí você consegue potencializar, foi isso que o Trump fez, uma determinada camada, né, um determinado conjunto de pessoas para esses fins. Quando você olha no Brasil, você explorou o medo da esquerda, o medo dos, entre aspas, comunistas, né, o medo vermelho, né, o medo e um ódio pelo PT, que acabava simbolizando para essa direita a consolidação, a cristalização desse inimigo. E aí você, através do medo, através do ódio, você consegue vencer eleições, você consegue dividir a classe trabalhadora. Uma das estratégias fundamentais da extrema-direita é identificar elementos que sejam capazes de fazer a classe trabalhadora ser dividida. Porque ao dividir a classe trabalhadora, eles conseguem ganhar eleições com todos aqueles que não se identificam com a classe trabalhadora. Ou seja, você soma um segmento da classe trabalhadora com classe média culturalmente conservadora, elites e máquinas de disseminação de informação e de notícias falsas, como foi o caso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e como foi no caso no Brexit, lá na Inglaterra, você consegue uma base suficientemente grande para vencer eleições. Então, eu penso que identificar esse financiamento nos próximos meses e compreender isso vai ser de fundamental importância, inclusive para se preparar o que Bourdieu chamava de contrafogo, né? Que seria um contra-ataque das forças democráticas, das forças republicanas e das forças, assim eu espero, progressistas e de esquerda que querem produzir maior justiça social, que querem produzir e construir um estado de bem-estar social e garantia de direitos sociais como um mínimo para poder ampliar o horizonte de possibilidades para se pensar para além disso. Porque, na verdade, o estado de bem-estar social, entendido aí como garantia de direitos sociais, educação, saúde, segurança, garantia, investimento em infraestrutura, investimentos socialistas ou ecorresponsáveis, né? A ideia do ecossocialismo como uma perspectiva responsável sobre a dimensão ecológica, toda essa concepção, eu vejo ela como uma concepção que precisa ser implantada inicialmente para se pensar uma outra sociedade, para a gente superar os limites da sociedade atual, e aí com ideias que eu venho desenvolvendo em várias lives, eu toco em algumas possibilidades, né? E eu vejo a expansão do trabalho cooperativo como isso, mas falando especificamente dessa notícia, é uma notícia importante e é uma notícia que coloca essa extrema-direita como uma extrema-direita claramente com articulação internacional e que o seu crescimento no Brasil
está vinculado, a gente sempre soube desde o início, com Steve Bannon lá nos Estados Unidos e com essas outras organizações de extrema-direita espalhadas pelo mundo, que eles tinham uma articulação internacional. Agora a gente pode estar caminhando para começar a compreender melhor essa articulação. E isso é muito importante para enfrentar esse pensamento que dissemina ódio, dissemina divisão e dissemina xenofobia, além de negacionismo científico e, na economia, viabiliza um projeto ultraliberal, o que é um aparente paradoxo, mas que na verdade não é, porque para eles interessa muito mais o ganho da narrativa do que de fato um projeto de país. E se eles puderem se utilizar do dinheiro e do financiamento das grandes corporações empresariais e dos grandes bancos, eles vão fazer, porque eles não têm um compromisso com um projeto de país em termos de indústria nacional, em termos de mercado interno. Eles não têm esse tipo de projeto. Esse projeto não existe. O projeto é um projeto de poder, puro e simples, e culturalmente conservador. Esses são os aspectos centrais que balizam esses projetos. Tanto é que o governo Trump lá nos Estados Unidos se caracterizou como um governo que indicou muitos juízes ultraconservadores, e foi isso que fez a alegria dos fundamentalistas evangélicos que são que fazem parte da coalizão de extrema direita lá, né? E aqui no Brasil existem alguns paralelos importantes com apoio de setores fundamentalistas evangélicos ao Bolsonaro, né? Enfim, era isso que eu tinha a comentar sobre esse assunto. Vamos aguardar as novas notícias, links na descrição. Na descrição não, no comentário fixado. E peço sempre a vocês, para, se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. E se gostar bastante, também divulgar o nosso curso introdutório sobre a obra de Bourdieu. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.